Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Já estávamos com saudade. Hoje nós temos a segunda entrevista do quadro A Hora do Entrevistado, ou melhor, A Hora da Entrevistada, que é idealizado pelo ânimo jurídico, composto por mim, Tereza Rodrigues e Bárbara Ferreira. Como vocês já bem sabem, o nosso objetivo principal com este quadro é disseminar conteúdo de qualidade por meio de entrevistas com personalidades da área do direito. E hoje nós trataremos sobre o assunto direito previdenciário. É um tema que está muito em voga devido ao envio pelo presidente da proposta de emenda à Constituição Legislativa, ou seja, nós vamos tratar sobre muitos detalhes sobre a reforma da Previdência. Vai ter também princípios do direito previdenciário, vocês vão entender sobre a contributividade do direito previdenciário, dentre outras coisas. E vamos falar também um pouquinho sobre a medida provisória que já está em vigor. O tema da entrevista de hoje é Direito Previdenciário. A reforma da Previdência já foi apresentada pelo governo ao Poder Legislativo, então nós vamos tratar aqui hoje sobre um pouquinho da reforma, tratar sobre alguns princípios da Previdência Social com a nossa querida Valéria, advogada, professora, técnica administrativa, 1001 coisas, né? Tá sempre aí fazendo muitas coisas. E, doutora, conte um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória, como você iniciou na advocacia, como foi o seu início? Bom, primeiro eu quero agradecer a vocês por essa oportunidade, estou muito feliz de estar aqui, é um prazer sempre estar junto dessas duas. E assim, na verdade eu sou da Bahia, eu nasci na Bahia, eu estou aqui em Brasília há mais ou menos, não vou falar os anos, senão eu entrar em minha idade, né? Mas já tem muito tempo que eu estou aqui. Vim com a minha mãe pra cá. Tivemos assim uma infância difícil, eu e meus irmãos lá na Bahia, porque somos de família pobre mesmo, né? Tivemos histórico de alcoolismo do meu pai, da família, então foram situações bem complicadas. Inclusive, vou fazer o meu merchan aqui, eu tenho o blog Advocacia Sem Mistério lá no Instagram, e lá eu conto um pouquinho melhor dessa minha história para vocês, mas aqui só um resuminho, né? Daí vim aqui para Brasília junto com a minha mãe, com os meus irmãos, e aqui, graças a Deus, conseguimos assim nos desenvolver, né? Eu sempre quis ser advogada, sempre. Desde pequenininha lá, eu sempre tive esse sonho, nunca tive ninguém na família como advogada, enfim, mas assim, por questões de assistir na TV, de achar uma profissão interessante, né? Eu sempre quis desenvolver nessa área. Só que eu tive dificuldade para chegar lá, porque vindo para cá eu tive que começar a trabalhar muito cedo, né? E nunca dava para pagar a faculdade, enfim. Foi quando eu resolvi focar em concurso público. Porque é a vibe de Brasília, capital federal, né? E aí eu foquei em concurso público. E assim, normalmente dizem que quanto menos tempo você tem, mais você se dedica, mais você estuda, e era o que acontecia. Eu trabalhava o dia inteiro, estudava de madrugada, trabalhava o dia inteiro, estudava de madrugada. O meu foco era o Ministério Público. Eu queria muito, muito, nível médio mesmo. Juntei uma graninha, fiz uns cursinhos, mas não deu. Fiz a prova do MP e foi um fiasco. Só que aí logo em seguida veio a do órgão atual no qual eu sou servidora, que foi da Secretaria de Saúde. E aí fui lá, sabe, quando você vai assim, tá, tudo bem. O Ministério Público não deu, mas eu vou tentar na Secretaria. E deu, gente. Que bom, quando a gente menos espera, tudo que eu tinha estudado. E eu acho que é muito disso, assim, nem sempre os nossos planos são os planos de Deus, né? Então, ele acaba encaminhando a gente por onde ele quer. E foi o que aconteceu. Eu ainda estou na Secretaria de Saúde. Foi muito bom, me ajudou muito para eu poder focar no que eu realmente queria. Sim. Na minha missão, digamos assim, porque hoje eu encaro a advocacia como uma missão, né? E aí eu me mantenho no órgão público e faço o que eu mais gosto, que é advogar, além de dar aula e outras coisinhas mais, né? Mas é basicamente isso, assim, não foi uma vida muito facilitada, digamos assim, mas é bom que a gente dá bastante valor às conquistas, né? As pequenas e as
as maiores que estão por vir, se Deus quiser. Amém, né? A persistência sempre ajuda, né? Sem dúvida. Vem um obstáculo, não, vamos continuar que vai dar certo, e chega lá e dá certo. Sem né? dúvida, sem dúvida. Claro, né, gente? Mulher, né? Olha o tanto de coisa que ela faz. Só pode ser mesmo mil e uma utilidades. Ainda sou mãe, cara. E ainda é mãe, esposa. Veja só, digna de aplausos. Agora a gente vai passar para o momento da sabatina, onde efetivamente nós começamos as perguntas em relação ao tema da entrevista. E hoje, doutora, antes de nós iniciarmos efetivamente a questão da reforma, da medida provisória, eu gostaria que a senhora esclarecesse para os nossos telespectadores e seguidores também qual o principal objetivo do direito previdenciário, qual a principal finalidade. Então, gente, o direito previdenciário, ele é um direito que trata de algo muito importante. Às vezes as pessoas elas não têm muita noção disso. Né? Quando você fala principalmente direito previdenciário, como diz minha mãe, não fale em previdenciário, não, minha filha, fale em aposentadoria, que aí a gente consegue entender melhor. Mas de fato é isso, o direito previdenciário, na verdade, ele engloba direitos sociais. Né? A previdência social é um direito social estabelecido e protegido pela Constituição Federal. Então é algo extremamente importante. Na realidade, o direito previdenciário tem um caráter securitário, ou seja, ele vem para proteger a população de riscos sociais. Então vamos aqui dar um exemplo. Eu tenho a prisão, é um risco social. Em contrapartida, eu tenho o benefício do auxílio reclusão. Eu tenho a maternidade, em contrapartida, eu tenho o salário maternidade. Então, é um direito securitário para proteger a população dos riscos sociais existentes. Perfeito. E cabe lembrar vocês também que a Previdência Social faz parte da Seguridade Social, que é o gênero que abarca a saúde e assistência social, conforme está preconizado na Constituição Federal. Exatamente. E o direito previdenciário ele é norteado por diversos princípios, né? Assim, qual dos princípios você destacaria com mais veemência para os nossos telespectadores, dar uma explanada maior em um desses princípios do direito previdenciário? Bom, tem vários, né? Vários super importantes, da solidariedade, enfim. Mas o que mais me chama atenção, que eu acho que vem realmente tratar o cerne da questão da previdência social, é o da dignidade da pessoa humana. Porque engloba realmente essa ideia da previdência social. É tratar o ser humano na sua dignidade, literalmente. Eu acho que esse seria o princípio que realmente colocaria aí a essência do direito previdenciário. Sim, muito importante, né? Resguardar a dignidade da pessoa humana, que é um princípio, inclusive, que é aplicado em todas as áreas do direito, especialmente com a Constituição Federal de 88. Agora, ainda falando sobre a saúde e assistência social, doutora Valéria, qual a principal diferença entre a previdência e a saúde e assistência social, quando se fala em caráter contributivo? O que isso significa na prática? Isso é extremamente importante colocar para que as pessoas consigam entender o seguinte. Como você bem colocou, existe um gênero, né, que é a Seguridade Social, e é dividido em saúde, assistência social e a previdência, tá? Em relação ao caráter ser contributivo ou não, eu vou falar aqui em apertada síntese para vocês como é que funciona. A saúde e a assistência social, você não precisa contribuir para receber. Então nós temos aí, por exemplo, em relação à saúde, o Sistema Único de Saúde. Assim, o SUS. Assim que você precisar de um serviço, claro que muitos vão dizer, não funciona. Sim, mas, né? Em alguns lugares do Brasil até tem funcionado, né? Na teoria você vai ao hospital e tem ali aquele serviço garantido, independente de você contribuir ou não. Já a previdência é diferente, ela tem um caráter contributivo. É como se fosse um seguro, você vai lá, paga o seguro e quando precisar você usufrui, né? Então necessariamente a previdência é obrigatória a contribuição. Você precisa contribuir para fazer jus aos benefícios que ela vai disponibilizar para você. Perfeito. Em relação a esses benefícios, você pode nos dar uma breve explanação de quais são os benefícios oferecidos pela Previdência Social? Sim, vamos lá. Nós temos alguns bem importantes. Olha só.
Em relação a auxílios, nós temos o auxílio reclusão, o auxílio acidente e o auxílio doença, tá? Além disso, a gente tem pensão por morte, temos o salário maternidade, temos o salário família e temos também o LOAS, que é o BPC, o benefício de prestação continuada. E também, gente, uma coisa curiosa que nem todo mundo sabe, o seguro-desemprego também é um benefício previdenciário, que nos livra do risco social do desemprego. Né? E temos também, né, as queridinhas de todos nós, que são as aposentadorias. Então nós temos a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria por invalidez e a aposentadoria especial, que são para aqueles que ficam expostos a agentes nocivos. Okay? E com essa reforma da Previdência, né, todo mundo fica na dúvida. Conseguiremos aposentar? Mas vamos tratar isso mais à frente. Agora eu quero que a senhora fale um pouco sobre o auxílio reclusão. É um benefício previdenciário que muitas pessoas explanam, falam a respeito dele, mas não sabem exatamente o que é o auxílio reclusão. Então eu peço que a doutora nos desmistifique, né, o que as pessoas falam aí popularmente e nos explique o que realmente vem a ser o auxílio reclusão. E a palavra é exatamente essa, doutora, desmistificar esse benefício. Porque o que a gente ouve é muito a opinião leiga no assunto, né? O que a gente ouve por aí é: eu tenho que ficar sustentando bandido, né? É o que a maioria das pessoas fala. Mas a gente tem que entender o seguinte, gente, olha só. O cidadão que está inserido no crime, dificilmente ele vai contribuir para a Previdência. Então, a porcentagem de pessoas que hoje usufruem do auxílio reclusão é muito pequena. Ela não chega a 1% do orçamento da Previdência. É muito pouco. Então, normalmente o auxílio reclusão ele vai realmente ser útil para aquele pai de família que de alguma forma se inseriu no crime, né? Aquela pessoa que não é reincidente no crime, que por E que estava contribuindo, né? Exatamente, aquele que contribui. Vejam bem, não há como um cidadão não contribuir, porque a gente falou agora há pouco que a Previdência tem um caráter contributivo, então não há como ele não contribuir e usufruir de um benefício. Para usufruir, ele precisa contribuir. Então daí a gente já começa a entender que não é você que vai alimentar o bandido, digamos assim. Ele contribuiu, logo ele tem direito ao benefício. E a porcentagem é mínima. Só que agora houveram algumas mudanças nesse benefício aí, né? Já antes, posso falar logo da mudança? Adiantar? E outra coisa que vale lembrar sobre o auxílio reclusão, o dinheiro não vai para o preso, né? Exatamente. O dinheiro vai para a família do preso que ficou desamparada. Era um pai de família que trabalhava, acabou cometendo um crime, então a família dele precisa de uma assistência, né? E outra questão, gente, tem a questão da renda também. A questão da renda do preso, digamos assim, vai contar. A família tem que ser baixa renda. Se a família não for baixa renda, não consegue também o benefício. Então são 3 critérios. Primeiro, o preso precisa contribuir. Segundo, não é para ele, para os dependentes dele. E terceiro, tem a questão da renda. Se não for baixa renda, não tem direito ao benefício. Perfeito. Agora, como nós adoramos uma polêmica, vamos falar um pouquinho, né, sobre a reforma da Previdência. E eu gostaria que a senhora nos falasse um pouco sobre a reforma, se acha mesmo que ela é necessária, se a resposta for positiva, nos mostrar e nos indicar o porquê, o motivo dessa reforma ser necessária para a sociedade brasileira. Bom, a questão da reforma da Previdência é uma reforma extremamente esperada, sobretudo por nós previdenciaristas. Porque apesar do nosso modelo de previdência ser um dos melhores do mundo, né? Esse modelo de previdência tem dado certo, tem sido muito bem recebido pela população, tem realmente funcionado. Em relação a outros países que não funcionam dessa forma, a gente está vendo o que está acontecendo, por exemplo, no Chile, né? O Chile é um bom exemplo mesmo. Exatamente, o caos se tomou ali em termos de previdência. A gente está vendo muitos idosos se suicidarem. Muitos. Está crescendo o número de suicídio entre os idosos no Chile.
e lá o sistema não é contributivo. Apesar do modelo daqui ser muito bom, é necessário que haja reforma. Por quê? Porque a sociedade está em constante mudança. E o sistema previdenciário, o modelo previdenciário, precisa alcançar essas mudanças. Então, nesse sentido, eu acho que a reforma da Previdência é extremamente necessária. Mas existem alguns cuidados que precisam ser tomados e que talvez, não de uma forma crítica, né? Eu não estou aqui trazendo a minha crítica, mas talvez uma reflexão, é que é preciso que o foco da reforma seja a população. Sim. Né? As estratégias de mudança têm que focar na melhoria para a população. Não podem ser meramente estratégias políticas. E isso é o que nos preocupa bastante, e isso é o que nos faz como eu falo, analisar tudo veementemente, ali, minuciosamente, para que a gente possa de alguma forma garantir que essas estratégias sejam em prol da população. Sim, com certeza. E você pode nos trazer os principais pontos nessa reforma que se pretende fazer, né? Porque ainda é uma proposta, ainda não foi aprovado, mas se vier aprovado, quais seriam os principais pontos que você pode nos explicar? Antes de falar sobre esses principais pontos, eu queria deixar claro uma coisa. A reforma, né, é uma proposta de reforma e ela ainda vai ser votada. E para que ela seja votada, gente, ainda muita água vai rolar nesse caminho. Tá? Vai passar pela Câmara, vai passar pelo Senado, volta lá no presidente. Então, é preciso esse trâmite todo. As pessoas elas estão muito agoniadas, muito desesperadas, achando que essa reforma vai ser implantada de uma hora para outra, mas não vai. Claro, é óbvio que a gente precisa, né, ser previdente literalmente e começar já a pensar como vai ser, se dá para aposentar ou não, fazer um planejamento previdenciário. Mas se acalme, tá? A reforma ainda precisa ser votada. São possibilidades de mudanças, tá? Uma delas, e que tem chamado muita atenção das pessoas, é a previsão da idade mínima, né? Nós temos aqui, hoje em dia, a gente tem a idade de 55 para mulher, 60 para homem. Eles estão prevendo o seguinte, assim, apertada a síntese, 62 anos para mulher, 65 para o homem. Lembrando que a gente precisa ter um mínimo de contribuição, que a gente ouve por aí falando, você tem um mínimo de contribuição? O mínimo de contribuição hoje em dia, antes da implantação da reforma, são 15 anos, 180 contribuições. Eles estão querendo passar de 15 para 20 anos, tá? E com a implantação dessa medida aqui, gente, acaba a aposentadoria por tempo de contribuição. A gente vai ficar só com a aposentadoria por idade. Então, assim, é uma mudança gigantesca, né? Gigantesca. E que precisa ser muito bem pensada, porque vai, de fato, mexer com a vida de muita gente. Com certeza. Essa seria uma das possibilidades de reforma. Claro que o que mais as pessoas perguntam é, mas como é que vai ficar a minha situação? Eu estou prestes a aposentar e saiu a reforma. Calma, existirão 3 tipos de regras de transição, que eles chamam. Então eles vão te dar 3 opções e você vai escolher entre as 3 o que vai ser mais benéfico para você. Né? Não é assim de sopetão, eu tenho que me adaptar à reforma. Não, existirão 3 tipos de regras de transição. E aí dentro dessas regras você escolhe o que vai ser mais tranquilo para você. Mas de antemão já começa a pensar na possibilidade de um planejamento previdenciário, mesmo até para analisar essas regras de transição também, né? Uma outra que tem chamado muita atenção, gente, é a mudança na aposentadoria para o professor. Isso tem pegado bastante. Olha só, com a reforma vai ser implantada a idade mínima de 60 anos para o professor. Não tinha. Muito tempo na sala de aula, hein? E o tempo de contribuição de 30 anos. E hoje em dia não tem, né, essa classificação etária e os professores podiam se aposentar com 25 anos de serviço. Agora não, agora tem a idade mínima de 60 anos e 30 anos de contribuição. Então são 30 anos para eles e 25 e 20? Não, hoje em dia são 25 anos. O professor que trabalhou 25 anos sempre nessa
atividade, né, de docência, ele já tem o direito a se aposentar, independente da idade. Agora não. Agora ele precisa, além de ter os 30, não os 25, ele precisa ter 30 agora. Exatamente. E a questão etária de ter 60 anos. Não pode mais se aposentar com 55, mesmo que ele tenha aí esse tempo. Aí vai depender, porque na realidade do que a gente está tratando aqui é daquela pessoa que trabalhou a vida inteira como professora. Ela tinha a possibilidade, por ter trabalhado sempre na docência, digamos assim, de aposentar mais cedo, né? Só com 25 anos de contribuição. Agora, se ela atingir a idade e quiser aposentar por idade, aí é diferente. Aí muda. Em tese, o que vai acontecer? Vai acabar que vai dar na mesma, né? Ele vai acabar, não tem mais, digamos assim, aquele bônus por ser professor, né? Acabou. Ainda não, calma. Ainda não, tem que se aprovar. Olha só, uma outra que eu acho bem interessante a gente colocar aqui é que o LOAS, por exemplo, eles estão querendo mudar, colocar o LOAS só a partir dos 60 anos, tá? E a questão do valor. Então, por exemplo, a partir dos 60 anos, o LOAS será só R$400. O que é o LOAS hoje? O LOAS é pro idoso, que não tem condição de se manter e que tem uma renda de 1/3 do salário mínimo, tá? Ou para pessoa com deficiência, né, que tem a mesma renda, digamos assim. Então agora eles estão querendo mudar para o idoso. O idoso, até 60 anos, ele vai receber só R$400. Ele não recebe mais o salário mínimo, como é atualmente. E aí só a partir dos 70 anos é que ele vai receber o salário mínimo. Nossa, diminuiu drasticamente, né? Assim, na verdade, a ideia da reforma é economizar. Cortar gastos, né? Mas aí é que entra aquela questão que eu disse. É preciso verificar se isso vai ser interessante e de uma forma... que não prejudica a população. Exatamente, de uma forma responsável, sem prejudicar a população. Porque não dá para você querer diminuir os custos a qualquer custo. E aproveitando o ensejo aqui da doutora Valéria, isso é muito importante, porque quem tem um pouco de noção de economia sabe que crescimento e desenvolvimento são termos distintos. Não adianta estar na nona posição como um país econômico, se você tem o IDH, o Índice de Desenvolvimento Econômico, lá na 75ª posição, que é o que acontece no Brasil. Isso são dados de 2017. Então é preciso que essas reformas realmente abarquem toda a população, né, e não tirem direitos de pessoas que já têm poucos direitos. Tem que ser uma reforma consciente e que realmente traga benefícios para todo mundo e não apenas para uma categoria. Sim, continuando agora, a gente vai passar por um outro ponto polêmico. E eu gostaria, inclusive, que a senhora diferenciasse aqui para os nossos telespectadores, antes de mais nada, qual a diferença da PEC e qual a diferença da medida provisória 871, que foi aprovada pelo Bolsonaro assim que ele assumiu a presidência da República, com o intuito aí de economizar cerca de 9,2 bilhões de reais durante esses 12 meses. Então, essa é uma questão extremamente importante de ser pontuada. Uma coisa é a medida provisória, outra coisa é o projeto de emenda à Constituição. A medida provisória ela foi publicada dia 18 de janeiro pelo novo governo de 2019, e ela já tem força de lei. Já então, está acontecendo. Exatamente, todas as mudanças que a medida provisória trouxe já estão em vigor. A PEC, no caso, a proposta de emenda à Constituição, ela é só uma proposta, é uma possibilidade de reforma, como nós havíamos falado anteriormente. Então, é preciso diferenciar para que a gente saiba o que já está valendo e o que é possível vir a valer. Exatamente. Inclusive, eu estava lendo, sou editora e redatora de uma revista jurídica, não é publicidade, não se preocupem. É só apenas um exemplo, onde o autor, né, do artigo falava que a reforma da Previdência já tinha acontecido e muitas pessoas nem tinham percebido ainda, né, através dessa medida provisória 871. Em relação sobre ela, eu gostaria de pontuar algumas coisas e que a senhora pudesse ir explicando em cima disso. Em relação ao único bem de família,
É verdade que esse bem poderá ser penhorado se for identificado alguma fraude em relação ao recebimento de auxílio? Porque hoje nós sabemos que o bem de família é algo impenhorável, né? Exatamente, gente. E assim, é uma mudança drástica. O bem de família poderá ser penhorado caso seja constatado fraude na aposentadoria, nos benefícios, no recebimento dos benefícios. Então, se uma pessoa fraudou e recebeu aquele benefício por muito tempo e não puder pagar, porque obviamente após constituída a fraude vai ser pedido para que essa pessoa devolva aquele valor recebido, né, indevidamente, e ela não pagar, o bem de família poderá ser penhorado. Ainda que seja o único imóvel Ainda residencial. que seja o único imóvel. E isso tem trazido assim muitas discussões a respeito do tema, né? A família, em tese, estaria desprotegida, né? Porque uma vez que seria um bem de família, você imagina, o pai, a mãe, os filhos, o pai foi lá e recebeu um benefício indevidamente, e aí toda aquela família vai se ver totalmente desprotegida. Então, gente, diante de uma fraude constatada no recebimento de algum benefício da Previdência Social, esse fraudador sendo pedido para que ele devolva esse dinheiro, caso ele não devolva, o bem de família vai poder ser penhorado sim, já está em vigor dentro da medida provisória 871. Doutora, em relação às modificações no regime geral da Previdência sobre as pensões por morte, houve alguma transformação com essa medida provisória 871? Sim, houveram transformações significativas. A primeira delas é que agora, para requerer o benefício da pensão por morte, é necessário que se comprove a união estável. Antes da medida provisória, isso poderia ser feito por puramente prova testemunhal. Hoje não, é necessário que haja a comprovação formal da união estável para que o benefício seja pleiteado. E uma outra mudança também é em relação ao período de requerer esse benefício. Os menores, os menores de 16 anos, os absolutamente incapazes, para ter direito ao benefício desde o óbito, eles têm que requerer esse benefício lá no INSS 180 dias após o óbito. Então tem que ficar bem atento agora. Exatamente, antes não tinha esse período não, estabelecido. Agora, para se ter direito ao benefício desde o óbito, tem que ser requerido 180 dias após o acontecimento. Perfeito. Em relação ao auxílio reclusão, tiveram endurecimento nas regras? De fato, as regras foram endurecidas sim. Quais foram? Bom, primeiro, para se ter direito antes ao auxílio reclusão, poderia ser no regime semiaberto. Hoje em dia não, hoje em dia só pode ser no regime fechado, preso no regime fechado. Antes, ele precisava ter feito apenas uma contribuição e aí ele já teria a qualidade de segurado. Hoje ele precisa ter pelo menos 24 contribuições. Então, querendo Isso ou é não. bem significativo. Exatamente. E tem uma outra questão também, a questão da renda, tá? Antes, essa média era feita no último salário de contribuição. Agora não, agora são os 12 últimos salários de contribuições que a média é feita para o recebimento, para que seja considerado baixa renda. Perfeito. Então vejam como as regras já começaram a modificar, já estão valendo por todo o país por meio dessa medida provisória 871. Mas a PEC ainda não foi aprovada, vai demorar um tempinho aí. A PEC sim, a medida provisória já está valendo, mas a PEC ainda provavelmente vai demorar um pouquinho. Mas já vão se adaptando, porque mudanças acontecerão. Pois é, e agora vamos passar para um quadro mais descontraído. Vamos conhecer um pouco a nossa nossa entrevistada, a doutora Valéria. Nós vamos fazer um rápido bate-bola. Eu vou te fazer uma pergunta bem rapidinho, você me dá uma resposta, a primeira coisa que vier à cabeça. Gente, advogada não é acostumada. Então vamos lá. Uma palavra que a definiria. Persistência. Um lugar. Pensou demais. Minha casa. Um livro. As 16 Leis do Triunfo de Napoleão Hill. Ela fala muito, indica muito esse livro, viu, gente? Eu vou ler porque ela indica muito. Uma música. Serei Luz, do Nat Roots. Um sentimento.
Amor. Um sonho. Ai, ser rica, pode? Todos queremos, né? Não, mas não é só isso não, gente. Meu maior sonho é poder levar minha missão adiante, que é a advocacia. Ai, que lindo. Seu prato favorito? Ai, eu amo fricassê. Tipo, Nossa, bem que simples. chique. Bem rapidinho de fazer. Uma cor. Cor? Ai, preto. Ai, todo mundo gosta de preto. Adoro. Netflix ou cinema? Mais Os dois, caseira? Os dois. Os dois, né? Não. Não tem essa alternância não. É Oh. Então, Netflix. E um defeito? Ai, eu sou a super sincera. E isso me traz muitos problemas. Mas eu tô tentando amenizar. Uma qualidade? Acho que eu sou uma pessoa solidária. Um amor? Meu marido. Eu tenho que falar a Sofia também, porque se ela nessa entrevista eu não tiver visto, Dois amores, né? Ai, gente, Daniel e a Sofia, sem dúvida. Um medo? Acho que perder minha mãe. Um número? O número 13. Filhos? Filhos já tem a Sofia, né? Pretende ter mais filhos? Não pretendo. A não ser que eu diminuir pela metade os trabalhos que eu tenho. Senão não dá. E se você não tivesse optado pela área previdenciária? Você optaria por qual outra área? Pela criminal. Criminal. O quê? Estou chocada. Hashtag chocada. Eu pensei É um que ela amor ia dizer antigo, mas inclusive eu já trabalhei na área criminal e quando eu era professora no núcleo de prática jurídica, né, a gente tinha todo esse contato com a área criminal. Eu acho incrível, fantástico, mas eu optei por não fazer isso porque para a mulher é muito difícil também. E assim, em relação ao meu marido e minha filha também, acho que a gente se põe muito em perigo, né? Bastante. Mas tudo é questão de escolhas. E aí eu me apaixonei pelo previdenciário. Está sendo rainha de previdenciário. Linda. Então vamos lá, agora 2 frases para você completar. Deus na vida é... Tudo. Tudo vale a pena se... Se a gente toca o coração das pessoas. E, gente, a nossa entrevista infelizmente está chegando ao final. Não queremos ir embora. Mas antes de nos despedirmos, nós queremos que você, Valéria, senhora, como doutora, como pessoa, como ser humano, como mulher, deixasse aí uma mensagem motivacional para aqueles que nos acompanham e que te acompanham também no seu IG. Claro. Assim, lá no meu IG, normalmente, a gente além de falar do direito, né, do conteúdo jurídico, eu gosto muito de trazer questões motivacionais para as pessoas, né? Sobretudo nessa área do direito que a gente rala muito, né? A gente trabalha muito sob pressão e em vários momentos o desânimo toma conta, né? E o cansaço toma conta. E às vezes isso acaba nos paralisando, ou o medo também, né? Nos paralisa e faz com que a gente não vá em frente, que a gente não realize os nossos sonhos, né? E eu costumo dizer que uma das coisas primordiais hoje para a gente continuar, para a gente persistir, que esse é o meu lema, né? Se estiver cansado, descanse, não desista. Você tem que ter em mente que pensamentos são coisas. Então tenha sempre bons pensamentos, pensamento positivo, acredite em você, seja uma pessoa autoconfiante, desenvolva isso em você, porque aí na hora que o desânimo, que o cansaço vier, você apenas descansa, não desiste. Então troca o Dzinho e coloca o R, desistir jamais, resistir. Beleza? Ótima mensagem, viu, galera? Vamos persistir porque não é fácil, mas vale a pena. Sem dúvida. Vamos chegar lá. E eu gostaria de te agradecer por ter aceito o convite. Um prazer estar aqui com você. Foi uma entrevista muito legal. Muito obrigada por ter. Imagina, gente, eu que agradeço. Fiquem à vontade. Aqui, ó, a casa é de vocês. Sempre que precisarem, estamos aqui à disposição. Muito obrigada. E, pessoal, eu só queria fazer mais uma observação. A Valéria, além de ser uma ótima advogada, mãe, esposa, é uma grande amiga. Eu e a Bárbara, né, no começo, fomos em uma palestra dela lá na ABA, na Associação Brasileira de Advogados.
e eu vi a Valéria e imediatamente, nossa, que pessoa legal, que energia boa, que eu sou muito assim espiritualista. Depois, quando eu fui lá e dei um abraço nela, eu realmente senti a energia positiva que ela passou. E o mais incrível de tudo, depois de alguns meses, ela está aqui conosco, gravando aqui com ânimo jurídico. E não poderia ser diferente, eu não poderia deixar de agradecê-la por tudo, por todo esse incentivo e por ela ser uma pessoa que realmente incentiva as pessoas, não passa por cima de ninguém. E é por isso que hoje ela é a rainha do direito previdenciário. E para você que está cansado, para você que está abatida, eu vou te deixar aqui uma frase que eu li ontem e que eu já imprimi e coloquei no meu guarda-roupa, que diz o seguinte: Deus não lapida vidro, Deus só lapida diamante. Olha aí. Ouviu? Boa sorte pra vocês, nos vemos na próxima entrevista, fiquem com Deus e até mais. Até mais. E aí pessoal, espero que tenham gostado dessa entrevista que foi muito agradável. Então se inscrevam no nosso canal, curtam e também compartilhem para que todos saibam mais sobre a reforma da Previdência, diversos assuntos muito importantes pra gente. E fiquem por dentro do mundo previdenciário. Tchau! Até mais!